Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Assim diz em Mateus 7, versículo 7. Mãe, você sabe me dizer se algo está agindo contra a vida do seu filho sem que você perceba? Não estou falando de perigo físico. Estou falando de algo que você não consegue ver, não consegue tocar, não consegue resolver com nenhuma atitude humana. Uma inquietação que ele não sabe nomear. Um comportamento que mudou, e você não entende por quê. Uma distância que foi crescendo devagar, tão devagar que você quase não percebeu. O inimigo não avisa quando chega, e muito menos bate na porta. Ele simplesmente entra pelas frestas, pelas feridas não curadas, pelas influências que parecem inofensivas e pelos momentos em que seu filho estava sozinho e você não estava lá. Existe um momento em que você percebe que não consegue proteger seu filho de tudo, nem de todas as escolhas, nem de todas as pessoas, nem de todos os caminhos. E você está aqui porque algo dentro de você sabe que precisa orar. Não amanhã, mas agora, pois existem coisas que estão além do seu controle. Então, fica até o final, pois vamos interceder juntas pelos seus filhos, com uma oração poderosa. Coloca o nome dele em oração, e não fecha esse vídeo, pois quando você ora, os céus se movem ao seu encontro. Existe um nível que, quando você entender, vai transformar a forma como você intercede pelo seu filho a partir de hoje. A maioria das mães ora pedindo. Pedem proteção, pedem saúde, pedem bênçãos. E não há nada de errado nisso. Mas existe um nível de oração além do pedido. É o nível da declaração. É o nível da autoridade. É o lugar da intercessão verdadeira, onde a mãe não está apenas falando com Deus sobre o filho, mas tomando posição espiritual pela vida dele. Em Lucas 10, versículo 19 diz: Eis que vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos poderá fazer qualquer dano. Essa autoridade foi dada a você, não a um pastor, não a um líder espiritual famoso, a você, que acredita, que ora e que se levanta pela vida do seu filho quando o mundo está dormindo. E quando uma mãe entende que não está apenas pedindo para Deus agir, mas que ela mesma tem autoridade delegada por Cristo para declarar sobre a vida do filho, tudo muda. A oração de intercessão deixa de ser um sussurro e vira uma proclamação, deixa de ser súplica e vira decreto. A Bíblia está cheia de mães e intercessores que se levantaram na batalha espiritual e mudaram o destino de uma vida. Ana, que não desistiu até ver o milagre. Moisés, que ficou de braços erguidos enquanto Israel vencia a batalha. Josafá, que clamou a Deus cercado de inimigos, e os inimigos foram destruídos sem que uma flecha fosse lançada. Em Salmo 127, versículo 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode fazer tudo pelo seu filho, dar a melhor educação, o melhor ambiente e o melhor cuidado. Mas sem Deus guardando, tudo é esforço humano com limite humano. A cerca de proteção que realmente funciona é estabelecida por meio da oração de intercessão, baseada nas promessas bíblicas, declarada com autoridade em nome de Jesus. Hoje vamos construir essa cerca juntas, cobrindo cada área da vida do seu filho. Respira. Fecha os olhos por um momento e vamos começar agora a interceder por eles. Senhor, oro pela presença do Espírito Santo Pai. Eu inicio essa oração de intercessão com um convite. Eu convido o Espírito Santo a habitar na vida do meu filho, não como visita ocasional, mas como morador permanente, como guia de cada decisão e como Senhor de cada área da vida dele. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro hoje, com a autoridade que me foi dada em Cristo, que Tu és Senhor na vida do meu filho, sobre os pensamentos dele, sobre as escolhas dele, sobre as amizades dele e sobre o coração dele. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? O corpo do meu filho foi criado para ser Teu templo, Senhor.
Eu decreto isso sobre a vida dele hoje. Que ele seja consciente dessa verdade. Que ele trate a própria vida como algo sagrado porque tu habitas nele. Enche a vida dele com a tua luz. Remove toda treva que procura dominar. Não permitas que o medo, a depressão, a ansiedade, a rebelião ou o ódio encontrem espaço nele. Não permitas, Pai, que entre na vida dele nada que não venha de ti. E se houver algo impróprio que já entrou, algo que eu não vi, algo que ele mesmo não percebe que está carregando, revela, Senhor, revela para que seja retirado, para que seja curado, para que a tua presença ocupe cada espaço que o inimigo tentou tomar. Enche a família com a tua luz e com a tua vida. Que a nossa casa seja uma fortaleza espiritual no Senhor. Que nada de contrário à tua vontade encontre morada nela. Eu declaro: o Espírito Santo habita e governa a vida do meu filho. Nenhuma treva tem espaço onde a luz de Deus brilha. Nossa casa é uma fortaleza espiritual no Senhor. Eu oro agora, Pai, pela tua cerca de proteção sobrenatural. Pai, agora eu estabeleço em oração de intercessão uma cerca de proteção sobrenatural ao redor da vida do meu filho. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a vida dele, sobre a saúde, sobre o corpo, sobre a mente, sobre o espírito. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz fala por ele. Cobre ele. Sela ele contra todo o ataque do inimigo. No Salmos 91, versículos 11 e 12 diz: Pois ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Senhor, que anjos do céu cerquem o meu filho, que onde ele andar, teus mensageiros vão na frente, que onde ele chegar, tua proteção já esteja lá esperando. Peço a tua proteção sobrenatural sobre a vida do meu filho enquanto ele dorme. Que o mal não consiga penetrar. Que o sono dele seja sagrado e restaurador. Que os sonhos que chegam nele venham de ti. Afasta do caminho dele todo homem mau, toda má companhia, toda influência que veio para corromper o que tu construíste nele. Que ele reconheça a armadilha antes de chegar perto. Que o Espírito Santo o avise quando o perigo estiver próximo. Proteja o seu corpo. Proteja a estrada que ele percorre. Proteja os lugares onde ele está quando eu não estou. Proteja as decisões que ele toma quando acha que ninguém está vendo. Porque tu sempre estás vendo. Em Isaías 54, versículo 17, nos diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu decreto sobre a vida do meu filho: nenhuma arma formada contra ele prosperará. Nenhuma palavra maldosa terá poder. Nenhum plano do inimigo se completará. A cerca de proteção do Deus vivo está ao redor da vida dele, e nada a derruba. Eu declaro: o sangue de Jesus cobre e sela a vida do meu filho. A cerca de proteção sobrenatural de Deus está estabelecida ao redor dele. Nenhuma arma formada contra ele prosperará. Nenhuma. Oro, Pai, pela proteção da mente e saúde mental. Senhor, agora eu entro na batalha espiritual pela mente do meu filho, porque a mente é o campo de batalha principal do inimigo nessa geração. É ali que chegam as mentiras, as comparações, a ansiedade, os pensamentos que não param, a pressão que vira depressão, a confusão que vira paralisia. E eu não vou cruzar os braços enquanto o inimigo tenta destruir a mente do meu filho. Em Romanos 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, eu peço a renovação da mente do meu filho. Que a sua mente não seja moldada pelo mundo, pelas redes sociais, pelos padrões impossíveis que essa geração impõe. Que ela seja transformada pela tua palavra. Eu peço que a mente do meu filho seja clara, alerta, inteligente e tranquila. Que não seja presa de confusão, de indiferença ou de pensamentos negativos que chegam como ondas e não param. Guarda a mente dele, Senhor. Dá a ele clareza de raciocínio para que consiga sempre pensar corretamente. Oro contra qualquer tipo de instabilidade mental,
limitações ou disfunção. Que seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Eu decreto uma mente renovada no espírito de entendimento. Que meu filho tenha a mente de Cristo e ande conforme seus passos. Em Filipenses 4, versículo 7 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento seja o guarda da mente do meu filho. Cada pensamento que não vem de ti, Senhor, seja barrado antes de chegar. Que a mente dele seja um lugar onde tu habitas e o inimigo não tem acesso. Eu declaro agora: a mente do meu filho é renovada, clara e guardada por Deus. Ansiedade, confusão e depressão não têm autoridade sobre ele. Meu filho tem a mente de Cristo e caminha em paz. Oro pela libertação emocional e alegria restaurada. Pai, agora eu oro pelo interior do meu filho. O emocional, o que ninguém mais vê. Existem feridas que eu não vi nascer. Rejeições que ele escondeu para não me preocupar. Mágoas que ficaram guardadas porque ele não soube como trazer para mim. Dores que foram crescendo em silêncio enquanto eu achava que estava tudo bem. Em Salmos 34, versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Tu és o Deus que está perto do coração partido. Então chega perto do coração do meu filho hoje, de cada pedaço que está partido, de cada parte que foi machucada e cada emoção que ele não sabe como processar. Livra meu filho da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição. Não permitas que essas coisas tenham espaço na vida dele. Envolve ele com teu amor toda vez que as emoções negativas chegarem. Ensina ele a falar contigo, Senhor. Ensina ele a declarar a tua palavra sobre o que está sentindo. Eu peço que o dom da alegria seja derramado sobre a vida do meu filho. Que o espírito de alegria cresça no coração dele. Não a alegria superficial do mundo, mas a alegria e a paz que vem da tua presença e do teu amor. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23 fala: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Traz essa paz que excede todo entendimento para a vida dele, Senhor. Ensina ele a ter paciência e amor. Que o Espírito Santo esteja sobre ele hoje e sempre. Eu declaro: o emocional do meu filho é curado e restaurado pelo poder de Deus. Alegria, paz e plenitude habitam no coração dele. Nenhuma ferida emocional tem a última palavra sobre a vida dele. Oro pela quebra de maldições e libertação de vícios. Senhor, agora eu entro no território da batalha espiritual mais profunda. Eu oro pela quebra de ciclos que passaram de geração em geração, de padrões que eu mesma carrego e que não quero que o meu filho herde, de maldições que foram abertas por pecados do passado e que tentam pousar sobre a vida dele sem que ele tenha feito nada para merecer. Eu confesso diante de ti os pecados da minha família, Pai. Não tenho conhecimento de todos, mas tu os conheces bem. Eu peço perdão e restauração. Que as consequências dos erros que vieram antes de mim não cheguem até o meu filho. Em Gálatas 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo-se feito maldição por nós, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo já pagou por isso. Cada maldição, cada ciclo, cada herança espiritual negativa foi colocada sobre ele na cruz. E eu tomo essa verdade hoje e decreto sobre a vida do meu filho. Ele não está debaixo de maldição. Ele está debaixo da graça. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição lançada sobre a vida dele. Quebro todas as correntes que nos prendem ao passado. Toda palavra negativa falada sobre ele, eu quebro. Todo acordo com o mal feito na minha família, eu cancelo. Toda obra do inimigo que vem do passado tentando alcançar o presente do meu filho, eu destruo agora pelo poder do nome de Jesus. E oro especificamente contra os vícios.
contra o álcool, contra as drogas, contra tudo que destrói por dentro, enquanto promete prazer por fora. Guarda meu filho de toda tentação que leva à morte. Dá a ele discernimento para reconhecer o que parece certo, mas destrói, e força para dizer não ao que rouba vida e sim ao que produz vida. Em João 8, versículo 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu filho é livre, não vai ser livre. Ele é livre, porque o Filho o libertou. E declaro essa liberdade sobre cada área da vida dele agora. Toda maldição hereditária está quebrada sobre a vida do meu filho. Nenhum vício, nenhuma dependência tem autoridade sobre ele. Meu filho caminha livre porque Cristo o libertou. E por último, oro pelo destino profético do meu filho, Senhor. Eu fecho essa oração de intercessão, declarando sobre o destino profético do meu filho. Porque existe um destino escrito sobre a vida dele, antes mesmo de ele nascer. Um propósito eterno que o inimigo conhece e teme. E é exatamente por isso que a batalha espiritual ao redor da vida dos filhos é tão intensa. Porque o inimigo sabe o que Deus escreveu e tenta destruir antes de florescer. Tenta enfraquecer ele e a minha vigia sobre a vida dele. Mas o Senhor não permitirá que eu vacile. Me capacita, Senhor, para interceder de joelhos, sempre pelo seu presente e futuro. Em Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os teus planos para o meu filho são de paz, de futuro, de esperança. Eu me apego a essa promessa bíblica hoje. Não importa o que estou vendo agora. Não importa o quanto o destino parece distante. Eu me apego ao que tu já disseste. Senhor, protege o destino profético do meu filho. Que nenhuma escolha errada apague o que foi determinado. Que nenhum desvio de caminho cancele o que o Senhor preparou. Que nenhuma voz do inimigo convença o meu filho de que ele não tem valor, não tem propósito ou não tem futuro. Que cada porta que precisa se abrir na vida dele, o Senhor abra. Que cada porta que precisa se fechar, mesmo que doa, mesmo que ele não entenda, o Senhor feche. Porque o Senhor conhece o caminho melhor do que nós. Em Jeremias 1, versículo 5 fala: Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de seres nascido, eu te consagrei. Tu conhecias o meu filho antes de eu conhecê-lo. Tu o consagraste antes de eu o segurar nos braços. E o que tu consagraste, ninguém desfaz. Eu declaro sobre o destino profético do meu filho. Ele será cumprido. Completamente. Sem falta. Para a glória do teu nome. Eu declaro. O destino profético do meu filho está nas mãos de Deus. Nenhuma escolha errada cancela o que Deus escreveu sobre ele. O futuro do meu filho é de paz, de esperança e de vida. Mãe, antes de continuar para a parte mais importante desta oração, eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma oração de intercessão pelo seu filho e aproveita e deixa o nome dele, ou deles, nos comentários para orarmos por eles juntas, pois uma mãe que ora, nunca ora sozinha. E agora chegou o momento mais importante dessa oração. Não é quando eu falo. É quando você fala, quando você começa a declarar sobre a vida deles, porque tudo que foi declarado até agora está firmado na palavra de Deus. Foram promessas reais, verdades reais, autoridade real que Deus deixou registrado no livro da vida, a Bíblia. Mas agora eu preciso que você se coloque à frente e tome posse de todas essas palavras e promessas feitas com fé. Deus não quer a sua versão arrumada. Ele quer a versão verdadeira. Ele quer o coração de uma mãe que se importa e se preocupa em proteger os seus. Então agora você fechar os olhos. Vai pensar naquele filho específico, naquela situação específica, naquela área da vida dele que te tira o sono, que você não contou para ninguém ou que você mal consegue admitir para si mesma. E vai falar com Deus sobre isso. Sem medo de parecer fraca, sem vergonha de chorar,
sem preocupação com as palavras certas. Fala o nome dele e ore com todo o seu coração. Você não apenas ora, mas se coloca na brecha. Você ocupa o lugar que Ezequiel 22:30 descreve, o lugar que Deus procura alguém para ocupar, o lugar entre o filho e o que ameaça destruí-lo. E Deus escuta cada palavra que sai da sua boca e também cada palavra que ficou presa, cada lágrima que caiu antes mesmo de você perceber. Agora escuta o que a palavra diz sobre o que você acabou de fazer. Antes que me chamem, eu responderei. Ainda estarão falando, e eu já terei ouvido. Isaías 65:24. Antes de você terminar de orar, Deus já estava respondendo. Isso é quem Ele é. Isso é o que a intercessão provoca. Não sai deste vídeo com o peso que chegou. Deixa aqui. Porque o que você colocou nas mãos de Deus hoje, Ele já tomou providências. Pois você tem ao seu lado um guardião que não dorme, não cansa e não falha. Agora faça as declarações que oramos juntas aqui, com a autoridade que só uma mãe carrega. O Espírito Santo habita e governa a vida do meu filho. O sangue de Jesus cobre e sela cada área da vida dele. A cerca de proteção sobrenatural de Deus está estabelecida ao redor dele. A mente do meu filho é sã, renovada e guardada em Cristo. O emocional do meu filho é curado e restaurado pelo poder de Deus. Toda maldição hereditária está quebrada. Nenhum vício tem poder sobre ele. O destino profético do meu filho será cumprido completamente. Onde meus olhos não chegam, os olhos de Deus estão. Eu decreto e declaro: meu filho está nas mãos de Deus, e ali ele está seguro. Amém. Mãe, você acabou de se levantar na batalha espiritual pela vida do seu filho. Você estabeleceu uma cerca de proteção. Você declarou pelo sangue de Jesus. Você intercedeu pelo destino profético dele. Você fez o que nenhuma escola, nenhum médico e nenhuma tranca de porta consegue fazer. Isso tem peso eterno e tenha certeza que a sua oração chega ao trono de Deus. Salva esse vídeo. Volta nele quando achar necessário e ora de novo. Porque a intercessão não é um evento, ela deve ser diária. Se você não quer orar sozinha, se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova oração esperando por você aqui no Declaro sobre eles. Deus te abençoe.